como parte do 7º Congresso Espírita da Bahia. Esse curso tem a coordenação do professor Divaldo Pereira Franco, figura das mais conhecidas entre nós na Bahia, no Brasil e no mundo. E a partir desse instante, nós estaremos sob a orientação do nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, contando sempre com a presença dos bons espíritos que nos inspirarão durante todo o período que estaremos juntos neste curso. Que Jesus nos abençoe. Meus caros amigos, formulamos votos de muita paz para todos nós. Na abertura do nosso breve seminário, ocorreu-nos a ideia de reservar alguns minutos a uma reflexão. Utilizamos-nos de uma mensagem do espírito Rabindranath Tagore para servir de entrecho e de prece de abertura da nossa atividade. Procuremos um momento de recolhimento e ouçamos a palavra do amigo espiritual. Penetra-me, Senhor, com o teu punhal de luz rasgando a espessa treva interior em que me consumo. Em sofreguidão tenho-te procurado pelos ínvios matagais, e quando chego, já não estás, havendo partido para as longes terras do sem fim. Penetra-me, Senhor, como se uma ridente madrugada devorasse toda a noite da minha alma mesquinhada no erro, a fim de que jamais me perca pelos báratros da insensatez. Desde há muito que te busco, todavia, por onde passo defronto as notícias de que já transitaste por aqueles sítios ora ressequidos e tristes. Penetra-me, Senhor, e faze-me sangrar de tal forma que o lugar da ferida permita-me o treino da purificação. Buscando o amor, tropecei no desejo, e ansioso pela paz, desperto na guerra. Só tu possuis a espada que fere e rasga sem magoar. Desse modo, por que, Senhor, não me dominas? O dia vai longe, a manhã se afogou na força soberana do sol, e a tarde aproxima-se da noite. Receio as trevas e não possuo lume para caminhar. Coruscam as estrelas do cimbório, enquanto tropeço no chão em sombras. Domina-me, Senhor, antes que a treva me vença. Enche-me, preenche-me de luz e deixa-me clarificar os imensos caminhos dos transeuntes anônimos que seguem sem rumo, procurando nada. Acalma-me, Senhor, e deixa-me sentir e sofrer a tua presença, porquanto, possuído pelo punhal flamejante da tua força, não mais me pertencerei, e poderei asseverar nesta noite de paixões: não vivo mais. É o Senhor poderoso, o Rei de todos os reis, quem vive em mim. Penetra-me, Senhor, e não me abandones jamais. Meus amigos, o nosso temário propõe o tema
o homem perante a consciência. E nós dividimos-lo em 4 módulos. No dia de hoje, faremos uma análise do homem psicológico. Amanhã, do homem social. No sábado, o homem imortal. E no domingo, o homem integral. Recordamos-nos que no ano de 1966, na área da psicologia, apareceu a chamada quarta força, que era o surgimento da psicologia transpessoal, que se situava ao lado da psicanálise, do behaviorismo e da psicologia de natureza profunda. Com o surgimento da psicologia transpessoal, surgimento da psicossíntese, a área do homem foi penetrada em maior profundidade e exatidão para situá-lo no contexto da vida dignificada para a qual ele marcha. Antes, porém, de fazermos uma análise do homem diante da psicologia transpessoal, esta quarta força, seria válido que examinássemos etimologicamente o nome psicologia, que, conforme sabemos, é o estudo da psique humana, da alma. E para facilitar o nosso esforço histórico, dividamos a psicologia, historicamente, em 3 períodos distintos. O primeiro, que se perde na história da própria filosofia, e que naturalmente no Ocidente teve início com Anaxímenes, Anaxágoras, que foram os filósofos pré-socráticos. Eles estabeleceram as linhas comportamentais do homem perante si mesmo, perante o seu próximo, perante a sociedade e perante o cosmos. Dentro desse conceito de natureza filosófica, a psicologia tinha por base a realização ético-moral da criatura humana. Interessava aos filósofos interpretar a vida diante das leis do comportamento ético. E essas linhas comportamentais exaravam a necessidade de uma vida saudável, em que o indivíduo encontrasse as bases da sua própria felicidade. Naturalmente que, com a sucessão dos tempos, entre as várias correntes de pensamento, apareceu a doutrina daqueles que discordavam de uma ética comportamental saudável. É quando Anaxágoras, depois de haver aberto os grandes painéis do raciocínio humano, cede lugar ao pensamento dos atomistas. Eles estabelecem, através de Demócrito, de Lucrécio, a necessidade de o indivíduo viver em relação com as suas necessidades emocionais. A doutrina por eles apresentada tem uma finalidade nihilista, desde que o homem é o resultado da aglutinação de moléculas que estão congregadas em um campo de vácuo e regidas por um movimento. Esse indivíduo, quando um desses 3 fatores se desorganiza, ele marcha para o caos, advém a morte, o aniquilamento. E o hedonismo propõe a necessidade de uma vida de prazer, que se fundamente na beleza, na satisfação imediata dos instintos, do gozo, como fundamento essencial para a realização do próprio ser. Concomitantemente, aparece na Grécia o pensamento maiêutico e Sócrates, abordando a temática de um homem que provém de Eidos, do mundo da ideia, que é o mundo causal, levanta-se para propor uma ética de natureza otimista,
em que a vida não se destrói quando há a dissolução das partículas visíveis. O homem é mais do que a manifestação material. Ele é um ser que preexiste ao corpo e que ao corpo sobrevive. O idealismo passa a apresentar uma ética que, em se fundamentando na imortalidade da alma, ensina ao homem não fazer a outrem o que não deseje que outra lhe faça. A psicologia encontra no pensamento de Sócrates, de Platão e mais tarde de Aristóteles o que seriam os pilotis da futura psicologia transpessoal. Porque Sócrates, afirmando a sobrevivência do ser à destruição dos tecidos orgânicos, preconiza a reencarnação e estabelece que a doutrina da reencarnação objetiva fazer que o indivíduo se recorde no mundo físico das experiências que viveu no mundo das ideias. Dai-me um escravo, afirmava o grande mestre, e eu farei imergir, e ali ele encontrará o conhecimento que lhe permitirá recordar, o que levaria Platão a afirmar com tranquilidade que viver é recordar. Mas a doutrina ética de Sócrates e de Platão não encontra uma ressonância imediata no pensamento ateniense. E surge a doutrina de Zenão de Cício, estabelecendo que o indivíduo deve ser feliz através da superação do sofrimento. O sofrimento é o resultado de um prazer não fruído. E desde que o indivíduo possa colocar-se acima dos prazeres e acima dos sofrimentos, ele encontrará emocionalmente a resposta para a felicidade. A doutrina de Zenão, o estoicismo, propõe o indivíduo que esteja em permanente vigília contra as suas próprias imperfeições, que trabalhe os metais do seu comportamento e que esteja sempre equipado de resistências morais para superar todas e quaisquer vicissitudes. Enquanto Zenão pregava a necessidade estoica, eis que surge inesperadamente o cinismo de Diógenes. O homem sofre porque se preocupa muito. A verdadeira razão da felicidade, da realização interior, está no desprezo por todas as coisas. Desprezar-se, desprezar a sociedade, procurar encontrar aquilo que lhe apraz, que lhe dá uma ética de realização interior, eis a meta. E o pensamento cínico, desde Corinto, invade toda a Grécia, sensibilizando Alexandre Magno da Macedônia, que havia elegido o grande filósofo cínico como seu mestre. Narra-se que depois de haver conquistado o mundo, Alexandre Magno dirigiu-se a Corinto, onde residia o seu mestre. Em ali chegando, ele mandou dizer a Diógenes que necessitava de uma entrevista para poder brindar-lhe com uma das maiores realizações a que alguém podia aspirar no mundo. E Diógenes, que morava em um bairro miserável, recusou-se a ir visitar o grande conquistador da terra. E ao fazê-lo, Diógenes mandou a mensagem: não tenho nenhum interesse em conhecê-lo. Se ele deseja travar relações de amizade comigo, que venha até mim. Alexandre Magno era conhecido pela sua impetuosidade. O homem que esmagar a terra, que submeter ao mundo antes dos 30 anos de idade, era caprichoso. E o mensageiro disse a Diógenes: Senhor, não te olvides que ele é capaz de mandar destruir toda a cidade. Ao que o filósofo teria respondido melhor, porque assim já não teremos com o que nos preocuparmos. Mas a verdade é que, fascinado pela doutrina de Diógenes, Alexandre veio visitá-lo na casa miserável em que ele meditava. E chegando à porta, com seu corpanzilo, abriu os braços
e disse ao filósofo que escrevinhava no chão com o dedo: Diógenes, venho oferecer-te o mundo. Eu conquistei a terra e desejo convidar-te para que te sentes comigo ao lado num trono, para que tu sejas o meu inspirador. Eu serei o general, o governante, e tu me governarás, ajudando-me a governar o mundo. E Diógenes, algo irritado, respondeu ao grande general: Senhor, não me retires aquilo que me não podes dar. Levantou-se, empurrou e saiu ao sol. E o conquistador começou a meditar que estaria tomando de Diógenes. Deu-se conta que ao abrir os braços na soleira da porta, projetava a sombra e lhe tomava a claridade do dia. Sorriu, perdoou Diógenes e perdoou também Corinto. Isso dá a ideia do poder do pensamento cínico de Diógenes. E a sociedade da época ficou entre 4 correntes: o hedonismo de Epicuro, a doutrina do prazer, do gozo, da satisfação do estômago e do sexo, da beleza, a doutrina cínica de Diógenes, que mais tarde se vestirá com uma barrica e sai com uma lanterna acesa ao meio-dia procurando um homem, a doutrina estoica de Zenão, e ao mesmo tempo a doutrina feita de uma beleza transcendental, o idealismo de Sócrates. Prevalecerá da história a posteriori a doutrina socrática, porque se pôde perceber que o prazer não dá felicidade. Depois de fruído, dá uma certa frustração e também uma determinada insatisfação. O estoicismo, por sua vez, não atende às ânsias de felicidade humana, porque a pessoa não pode viver numa permanente vigília, em um contínuo estado de tensão, para evitar o sofrimento. Quando se prepara para superar as dores físicas, vai surpreendido pelas dores morais, a saudade, a ausência de um ser querido pela morte, por uma viagem de natureza física. E como o estoicismo não podia equacionar o problema do homem, o cinismo de Diógenes, o não ser, o negar-se tudo, também leva a estados de paranoia, de depressão. Só havia uma solução, que é o idealismo, a doutrina do ser e do não ser, deste ser eterno e deste não ser transitório, que é o corpo. Posteriormente, Aristóteles fará uma proposta ao idealismo socrático. Apresentará na realidade do homem, do corpo e da matéria a presença da entelequia, como um corpo intermediário, encarregado de preservar o conhecimento idealista diante da vida e de injetar na matéria as realidades do ser espiritual. Mas a psicologia, embrionária, perdida no contexto filosófico, vai encontrar em Jesus o seu ponto culminante no primeiro período da sua história. Porque, psicólogo nato, Jesus compreende o homem na sua totalidade. Não apenas o homem físico, mas o homem real. E estabelece que a vida é apenas a resultante de uma única realidade. A vida com V maiúsculo. A jornada no corpo é uma existência. A vida é este contínuo, antes do corpo, durante o corpo e depois do corpo. É uma afirmação da doutrina socrática, do idealismo do mundo causal, do mundo que precede a forma e do mundo que sobreexiste a forma. A doutrina de Jesus é otimista, porque embora ele mande negar o mundo para afirmar a vida, esta negação não é odiar, no sentido detestar, é preferir a vida, com V maiúsculo, a vida.
a existência corporal. Uma admirável psicóloga alemã, nascida na Itália, ela estabelece que ninguém pôde penetrar com tanta sabedoria na psicologia do homem do que Jesus, o extraordinário terapeuta. E a doutora Hannah Wolff estabelece que somente ele pôde fazer a diferença entre querer e querer, entre o homem físico, o homem psicológico e o homem transpessoal. A sua doutrina é toda uma terapia preventiva e uma terapêutica de natureza curadora, porque ele demonstra que a enfermidade não existe na sua realidade. Ela é o resultado dos enfermos que somos nós. Mas que o enfermo é o espírito, que ainda se compraz na treva, quando dispõe da luz que o libertaria da ignorância. E foi pensando nesta realidade psicológica que Jesus fez a proposta para que se buscasse a verdade, porque somente a verdade libertaria o homem. Mas quando ele foi interrogado o que era a verdade, ele silenciou, porque não havia uma dimensão psicológica no seu interrogante para poder entender a transcendentalidade da verdade. Afirma-se que ele olhou os céus, como a dizer que a verdade era Deus. A verdade é, por enquanto, o incognoscível, que o indivíduo vai detectando passo a passo na sucessão das suas experiências. Mais tarde, a psicologia atinge um outro auge na escola neoplatônica de Alexandria, quando os chamados pais da igreja cristã estabelecem em Alexandria uma escola de pensamento, tentando restaurar o platonismo e fazer uma ponte entre Sócrates, Platão, Aristóteles e Jesus. A escola neoplatônica, que começa a enflorescer-se a partir do século II, dá-nos os mais admiráveis pensadores da história pós-cristã de uma só vez. É o período em que encontramos Orígenes, este homem extraordinário que propõe a construção da igreja cristã na base da reencarnação. A sua chamada doutrina dos princípios assevera que a reencarnação é a única maneira de o homem encontrar a plenitude. Esta plenitude é a localização do reino de Deus dentro dele mesmo. Logo depois, o neoplatonismo nos oferece o pensamento rutilante de Tertuliano, que na apologética volta a insistir na doutrina da reencarnação. É a reencarnação a chave que equaciona a problemática do ser pensante, abrindo espaço para Proclus, Jâmblicos, Porfírio e toda uma constelação de seres iluminados que colocam o cristianismo como uma doutrina palingenésica que objetiva libertar o homem do ego, para permitir-lhe a consciência superior em perfeita vinculação com a consciência cósmica. Naturalmente, o neoplatonismo começa a emurchecer a partir do século IV e meio. Mais tarde, por volta de 556, por ocasião do segundo concílio ecumênico de Constantinopla, o imperador, que agora tinha uma sede de autoafirmação, propõe, para atender a esposa, que a reencarnação seja considerada uma doutrina herética. E ao propor, ele estabelece que a reencarnação não tinha fundamentos teológicos. E o concílio ecumênico de Constantinopla, o número 2, define a reencarnação como sendo uma heresia. E ela passa a ser expulsa das bases do cristianismo. A Idade Média toma conta da Terra e a psicologia cai no obscurantismo medieval. Há uma predominância de doutrinas absurdas em que a
própria fé se torna totalmente cega. Mais tarde, a partir do século XI, no apogeu do século XII, a humanidade encontra um restaurar do cristianismo na grande psicologia de Francesco Bernardone, vendo o luxo da igreja, a corrupção dos costumes e tendo um momento transpessoal, um estado de introspecção profunda nas águas de Spoleto. Francesco mantém um contato psíquico com Jesus, que ele pede que reconstrua a igreja que está caindo. E aquele jovem guerreiro que volta fulminado pelas febres, vai até Assis e ali, demorando-se febril por 3 a 4 dias, por 2 e 3 semanas de enfermidade, traz na alma uma grande revolução psicológica. Reconstruir a igreja e parte para São Damiano, a igreja que está em ruínas, carrega pedras sobre os ombros, reedifica a igreja, e no momento em que ela está sendo oferecida através de uma missa ao Senhor, ele ouve novamente aquela voz inconfundível: não é esta igreja, Francisco, é a igreja moral. Ele dá-se conta que a igreja do Cristo era o coração do homem. Era aquela verdade que mais tarde Pascal terá ensejo de dizer, que se embosca no coração. Deus está emboscado no coração do homem. É necessário imergir. E repete o pensamento socrático. Francesco Bernardone se torna il trovatore de Dio e sai a cantar a humildade, a renúncia, negando aquele mundo de perversão, para afirmar a vida estuante de esperanças. A seu lado aparece a figura cândida, transparente de Clara de Assis, e os dois revolucionam a Idade Média, abrindo espaço para que uma jovem, ao adentrar-se no convento da Encarnação, na cidade de Ávila, volte a sentir a grande euforia pela vida. E Teresa, ao escrever a história da sua vida, repetindo aquele retrato de autopsicanálise de Agostinho nas suas confissões, ela coloca: vivo para morrer, e porque morro, eu vivo, perfeitamente integrada no pensamento de Cristo. A grande doutora da igreja é a pioneira de uma era nova no campo da psicologia profunda. Não era importante a vida exterior, era importante a realidade transpessoal do ser, a perfeita identificação da criatura com seu Criador, a perfeita identificação dos objetivos da vida. Ao começar o século XVI, Lord Bacon, depois de uma demorada reflexão, se tornará psicologicamente o marco divisório entre duas eras, porque ele apresenta um pensamento que irá ser o divisor de águas. Diz Bacon: uma filosofia superficial leva o homem ao materialismo. Uma filosofia profunda induz o homem à verdadeira religião. Esta frase de Lord Bacon abre no século XVI o racionalismo filosófico. E logo depois teremos oportunidade de acompanhar o pensamento da ciência com a filosofia realista de René Descartes, que se tranca na sua biblioteca e diz: eu tenho que interpretar o homem, eu tenho que descobrir quem é o homem, qual é a finalidade da sua vida. E Descartes, trancando-se na biblioteca e imergindo no mundo interior, ao cair da tarde, quando a noite vai dominando a paisagem, ele grita: cogito ergo sum, penso, logo existo. Havia nascido novamente aquela manifestação platônica, o pensamento que independe do homem e o homem que é fruto do pensamento. Há uma dicotomia que mais tarde a física nuclear terá a oportunidade de reconhecer
através do príncipe de Broglie, quando constata que o elétron, em determinado momento, é uma onda, em outro momento, é uma partícula, é energia e é matéria. Ele então repete Descartes: energia e matéria, espírito e corpo, deste homem que, logo que ele pensa, ele descobre que existe. Neste momento, a filosofia alarga-se e a humanidade vai encontrar os grandes dialéticos. D'Holbach, que nega a realidade causal e que afirma psicologicamente a desnecessidade de Deus e da alma, ao tempo em que Blaise Pascal escreve os seus pensamentos exarados no profundo sentimento cristão. Quando de Alba, o século XVIII, a humanidade agora aturdida entre os vários pensamentos que negam e que afirmam ser, apesar de estarmos no período de despertamento das sombras medievais, um pensador inglês, Reid, propõe que se faça uma harmonia filosófica. Nem tanto D'Holbach, que nega, nem tanto Pascal, que afirma. A verdade deve ser o estado ideal, em que o indivíduo não aceite pela fé, mas investigue pela razão. O século XVIII irá iluminar a humanidade com o pensamento filosófico do extraordinário Jean-Jacques Rousseau, ao apresentar o seu Le Candide, ao escrever a sua doutrina, abordando a realidade do homem social. Ele brinda a história com um momento de libertação psicológica muito grande, quando, numa cidade italiana, um discípulo emérito, o admirável Beccaria, compreende que chegou a hora de aplicar o pensamento de Rousseau. Ainda se arrancam confissões através do ferro em brasa, do azeite fervente, da roda, da decapitação. E o Marquês de Beccaria sugere que se elimine dos códigos do direito penal todas essas barbaridades. O homem tem a sua psicologia, ele tem direitos à vida. Rousseau não teve coragem de invectivar contra a pena de morte. O Marquês de Beccaria vai revolucionar a ciência do direito, escrevendo um pequeno livro, que é a base da ciência do direito atual, Dei Deliti e Dei Peni, dos delitos e das penas, em que ele nega o direito de o Estado matar e permite ao homem o direito à vida, à liberdade, o direito a si mesmo, que é um passo avançado na psicologia transpessoal, nesta psicologia profunda e integral da criatura humana. Nesse período revolucionário, em que Voltaire abriu as portas para a enciclopédia, Condorcet, Montesquieu e Diderot fascinam a sociedade, fazendo que o panfletismo restaure os direitos humanos, que irão ser mais tarde proclamados em 1793, por ocasião da proclamação das liberdades constitucionais da França. Vem a Revolução de 1789. Mas um pouco antes, em Viena, um jovem médico se preocupa com a terapêutica para beneficiar a criatura humana e apresenta uma tese à universidade. A tese, através do qual ele procura demonstrar que há um intercâmbio de energias, de fluidos, entre os astros e os homens, e que a criatura, se utilizando de um metal imantado, pode transmitir esta energia curativa a outro homem. É Anton Franz Mesmer. Surgirá o mesmerismo. Ele logra extraordinários resultados aplicando a sua terapêutica. Porém, Mesmer é muito jovem e ele prefere fazer verdadeiras exibições. Ele havia detectado em psicologia o poder da sugestão mental.
e sabia que os doentes, graças a um desequilíbrio da emoção, do psiquismo e de razões que ele não obriga, se fosse induzido a estados de otimismo, se libertaria das doenças que eles mesmos se propiciam no estado de desarmonia emocional. Veste-se de maneira espalhafatosa, usa uma capa colorida para impressionar os seus pacientes. E chega o momento em que toda Viena, toda a Áustria se curvam diante de Mesmer. É que ele havia curado uma jovem que era uma das figuras mais amadas da época, uma jovem chamada Teresa Paradis. Teresa Paradis era cega, e graças a este infortúnio, a família deu à menina o nome da grande imperatriz Maria Teresa, aquela que embelezou a Europa, que criou a própria Universidade de Viena, que criou os mais belos castelos e museus, que tornou a Áustria um país florescente, a mulher que daria várias filhas para serem rainhas da Europa, a mãe de Maria Antonieta. E Maria Teresa, a imperatriz, tornara-se protetora de Teresa Paradis, a menina cega, que era portadora de uma peculiaridade. Marie-Thérèse Paradis tocava piano, e sendo cega, apresentava-se em concertos que comoviam a opinião pública. Mesmer resolveu-se por curar a menina da sua cegueira, e logrou, depois de haver feito aplicações de fluidismo, depois de haver aplicado partículas de ferro imantadas, a jovem Marie-Thérèse recuperou a visão, o que provocou uma grande comoção na universidade. Os mestres venerandos da universidade disseram: ela é cega e morrerá cega, porque não há uma cura para a cegueira. Trata-se de uma farsa. Isso não pode ter nenhuma aceitação científica, embora a moça desse provas que enxergava. Foi levada até o Danúbio, a sós, caminhando. Chegou até as águas marulhentas do Danúbio. Esteve na floresta, sem tropeçar. Não sabia ler, é óbvio, mas agora tinha dificuldade de tocar piano porque enxergava o teclado. Então resolveram os cientistas apelar para a imperatriz. Ela seria o árbitro, iria dar o voto de Minerva. Ela iria dizer se Teresa Paradis havia recuperado ou não a visão. Quando nós lemos literatura da ciência, pessoalmente me ponho surpreso com o Magister Dixit, aliás, até hoje, que nega pelo prazer de negar, porque desde que ele não concorda, o fato não existe. Não há fatos que provem a aqueles que negam os fatos. É o cego da mensagem de Jesus que não quer ver, o pior cego. Quando a menina ia ser levada à imperatriz, Mesmer trouxe-a à sua casa, e o célebre cientista da Universidade de Viena foi aos pais de Maria Teresa e lhes disse: imaginem se a imperatriz disser que a menina enxerga. Já imaginaram o dano que vocês sofrerão, porque a partir daí a subvenção que a imperatriz dá para manter a menina será retirada, e vocês irão para a miséria. Ante a evidência e o interesse imediato, os pais de Maria Teresa foram à casa de Mesmer e pediram a filha de volta. A menina era cega, dizia o pai, e cega ela ia ficar. Mesmer explicou que a sua cegueira era procedente de uma alucinação, mas se travou uma discussão. Mesmer, inexperiente, chegou a travar uma luta física com o pai da jovem, e a menina teve uma crise de estupor e voltou à cegueira, o que veio confirmar que ela continuava cega. Entre aspas, foi levada de volta, a universidade chamou Mesmer e lhe pediu que ou negava a terapêutica fluidista mesmerista, ou teria que abandonar imediatamente Viena. Pobre Viena. Mais tarde, o pai da asepsia
também será exilado de Viena, porque ele teve o atrevimento de pedir aos médicos que lavassem as mãos, porque ele havia descoberto que na primeira clínica de obstetrícia da universidade, em cada 20 parturientes, 18 morriam de infecção puerperal. Na clínica atendida pelos estudantes, entre cada 20 parturientes, apenas 12 morriam. E Ernesto Semmelweis começou a perguntar o que sucedia. Os médicos matavam mais do que os estudantes. E observando o que acontecia, deu-se conta que deveria haver algo nas mãos dos médicos, porque era ponto de honra. Mãos sujas, avental sujo. Quanto mais sujo o avental, melhor o médico. Ele tinha maior clientela. Então Semmelweis pediu que lavassem as mãos. Criou um sabão e uma escova para limpar as unhas. E isto humilhou muito a classe médica de Viena. E o Dr. Klein disse ipsis verbis a Ernesto Semmelweis. Repetimos as palavras do imperador Francisco José. Quem não estiver de acordo conosco, saia, ou o poremos para fora. E ele foi para o exílio em Bruxelas, na Bélgica, e confirmou a sua tese. Ainda Pasteur não se havia adentrado na microbiologia. Era por volta de 1843. Então Semmelweis, fazendo a dissecação de um cadáver de uma mulher que morrera de infecção puerperal, e tendo num dos dedos uma ferida, contaminou-se. E embora não tivesse útero, morreu de infecção puerperal. Quando os médicos começaram a lavar as mãos e o avental e colocaram máscara, a incidência da infecção puerperal diminuiu grandemente, sendo hoje quase um fenômeno raro no campo da obstetrícia. Mesmer vai para o exílio e chega a Paris, na praça central de Paris. Instala-se num grande apartamento e ali deslumbra Madame de Barry. Torna-se médico da corte ociosa francesa. Faz-se amigo de Maria Antonieta no pré-revolucionário. Atende as personalidades mais nobres. E dali se escreve a George Washington na América. Um jovem médico descobriu a arte de curar o homem de todos os seus problemas. A humanidade é muito sonhadora. Quando aparece uma terapia, se acredita que é uma caixa de Pandora. Abre e equaciona quaisquer problemas. O mesmo estão tentando fazer hoje com as terapias das vidas passadas. Primeiro, os mais precipitados a dizerem: é uma terapêutica espírita que cura todos os problemas. Não é uma terapêutica espírita. Não cura todos os problemas. É uma valiosa terapêutica que vai encontrar causas de determinados problemas atuais, comportamentais e psicológicos, em dramas vividos em existências passadas, que se tentarão remover, mas não necessariamente para libertar o indivíduo deste ou daquele problema, mas para fazer que o indivíduo tenha uma vida psicológica mais saudável e se trabalhe na busca da sua cura. Não é também uma terapia para provar a reencarnação. É uma terapia que chegou à reencarnação, demonstrando que antes da vida há uma vida. E o terapeuta não tem que ser necessariamente espírita. É um terapeuta, como da psicossíntese, como do behaviorismo e outros. É a nossa preocupação de resolver os problemas humanos de uma forma simplista. Mesmer logra o seu resultado. E depois da Revolução, o seu pensamento avança. E por volta de 1824, ele está realmente enraizado na França, sob o protesto da Universidade de Paris. Aquela mesma universidade que, diante do aparelho em que se podia ouvir uma voz gravada, disse que se tratava de uma artimanha de ventriloquismo. E arrebatado da sua paixão destruidora, o eminente cientista toma do gramofone e joga pela janela da universidade para desmascarar o ventríloco. Nesse momento, entre 1824 e 1826,
Celebriza-se um grande investigador, Armand de Marc de Pizzeguir. Este admirável Marquês de Bizancy tem um poder extraordinário de, tocando os indivíduos com as suas mãos, restituir-lhe a saúde. Já não se usa mais para a terapia mesmérica o baquê, aquela tina das convulsões. Era uma tina de carvalho, na qual estava água e muitos pedaços de ferro imantado. Por vários orifícios saíam barras de ferro. As pessoas sentavam em taburetes, pegavam a barra de ferro e experimentavam uma convulsão magnética, restabelecendo-se naturalmente de alguns dos seus problemas nervosos. O Marquês Armand de Marc de Chastenay de Pizzeguir começa agora a distender as mãos e magnetiza uma árvore no seu palácio em Bizancy para poder atender os pobres. Os pobres nunca têm vez. O Marquês teria que atender a nobreza, atender os ricos, mas como era um homem de bom coração, magnetizou uma árvore na porta, o ceibo, e os pobres chegavam, punham as mãos, e diz a literatura que eles se curavam. Levado a Paris, em Champs-Élysées, ele magnetiza uma árvore que se tornará a benfeitora dos pobres. Mas ele tem a oportunidade um dia em que está conversando com o seu empregado, e este está contemplando uma garrafa. Na adega, o Marquês de Pizzeguir nota que Vitor entrou num estado quase estático. Havia caído num transe, estava em sono. O Marquês lhe passa a mão diante dos olhos, faz-lhe perguntas e dá-se conta que a fixação do olhar em qualquer objeto brilhante, que fosse monótona a fixação, leva ao estado hipnótico. Nascia, por acaso, no Ocidente, a hipnologia, muito conhecida dos sacerdotes do Antigo Egito. E Vitor será naturalmente aquele pioneiro do estado de transe, que será confirmado mais tarde pelo médico escocês James Bright. Bright estava certo dia conversando com o empregado seu Walker, que era portador de um problema de garganta. E depois de levá-lo ao estado de transe, utilizando-se de um pêndulo com um cristal rutilante, é tomado de uma grande emoção e chama a mãe do seu empregado e pede-lhe que converse com ele hipnotizado. Walker não responde, somente responde ao seu hipnotizador: abrem-se agora os horizontes da psicologia para o que seria o pré-transpessoal. Em 1868, na mesma Universidade de Paris, em La Bicêtre, o hospital, um outro jovem médico, notem que são jovens, esses grandes pioneiros revolucionários, recebe um paciente peculiar. Este homem fazia 21 anos, era portador de uma afasia atáctil-motora. Ele não podia falar, embora raciocinasse normalmente. Qualquer pergunta que lhe era feita, ele respondia com a sílaba "tã". Durante 21 anos, ele não podia falar. Por escrito, ele respondia bem, mas na hora de falar, a afasia táctil-motora impedia-o de enunciar outro vocábulo. Quando o jovem Paul Pierre Broca teve a ocasião de ver aquele homem que fora levado para ali, porque era portador de uma gangrena na perna, e a perna deveria ser amputada, Broca exultou, porque estava diante do maior desafio do fenômeno antropológico, sociológico, psicológico da vida. Ele andava perguntando-se por que o símio, o chimpanzé, que tem cordas vocais, não pode falar. Por que ele pode gruir, mas não pode falar? E se propunha, no dia em que eu descobri a diferença porque o homem fala e não o chimpanzé, eu terei dado a maior contribuição à ciência da evolução antropológica. Recordemos-nos que há 9 anos atrás, 1859, Charles Darwin havia apresentado a sua teoria
da evolução, da seleção natural das plantas e dos animais na Sociedade Dialética de Londres. E foi chamado pela religião alma impenitente, primo do macaco. Aliás, ninguém nunca perguntou se o macaco queria ser nosso primo. Se o macaco reagiu, ninguém sabe. O certo é que Charles Darwin sentiu-se muito honrado em ser primo do Pithecanthropus erectus. Então Broca, que era um grande missionário, fez a amputação da perna de Tan, como era conhecido, ninguém sabia o nome. Daí é que se deriva esta palavra tão simpática. Quando a gente deseja ofender alguém com carinho, diz, não dê bola não, ele é Tantan. É uma homenagem ao pobre Tan. Ele faz a amputação da perna e fica torcendo para que o seu paciente morra, porque ele havia detectado que a gangrena estava na corrente sanguínea e que a morte era inevitável, que se deu 3 dias depois. Logo após a morte, ele faz uma trepanação craniana, retira o cérebro de Tan, vai ao microscópio que estava sendo utilizado por Pasteur, que era ridicularizado, porque os cientistas da Universidade de Paris haviam cognominado Pasteur, este velhinho atrevido que fica olhando um pedaço de vidro para descobrir coisa nenhuma, o pai dos bichinhos voadores. Eu vi na sala da Sorbonne o momento em que ele é recebido como doutor honoris causa da Sorbonne, depois de todo o ridículo que a sociedade parisiense lhe cobriu durante a vida. Pasteur continuava pesquisando e usando o microscópio. Broca se utiliza do microscópio e percebe que no lado esquerdo do cérebro havia uma tumefação. Ele abre a massa encefálica, vai se adentrando, acompanhando a raiz do tumor e dá-se conta que não é uma raiz, a matriz localizava-se na terceira circunvolução frontal esquerda. Então se pode compreender naquela noite, diante de um bico de lampião a gás, a alegria desse jovem colocando bisturi e gritando, é aqui que o homem fala, não é na garganta, é aqui. E passaria a história com o nome de centro da fala, o centro de Broca. Logo depois que ele apresenta o resultado da sua experiência em o cérebro, que hoje está no Museu do Homem, em Paris, o de número 55. Ele faz um desafio. Se alguém provar que eu estou errado, eu darei 100 mil francos ouro, porque ele era procedente de uma família muito rica. O desafio de Broca ainda está no campo dos grandes desafios da humanidade. Mais tarde, um grande médico canadense, em microcirurgia cerebral, fazendo um trabalho de extração de um coágulo, tem uma paciente. Ele toca casualmente determinada área da memória e a paciente, anestesiada, começa a cantar. E o doutor Wild Penfield surpreende-se, porque ele estava trabalhando na área da memória. Retira o bisturi e ela se cala. Ele vai avançando na área da memória e leva a paciente a recordar-se de experiência de vida transata antes da existência atual. Em uma obra notável, esse pai da craniologia, da cerebrologia, das microcirurgias cerebrais, abrirá um grande espaço para a memória extracerebral, a memória da reencarnação, com matrizes no cérebro humano, na teoria espírita, graças aos implementos do perispírito. Naquele momento em que Broca descobre o centro da fala, morre a psicologia filosófica e nasce o segundo período da psicologia. É o chamado período da psicologia organicista, porque os fisiologistas chegam à conclusão, graças ao centro da palavra, que todas as funções procedem de um órgão. Dizia-se antes em biologia que a função faz o órgão. Os psicólogos organicistas dizem ao revés, o órgão produz a função. E de imediato proclamam
o período da negação da alma e da sobrevivência da psique, no verdadeiro sentido da etimologia da palavra psicologia. A psicologia organicista adere à dialética de Engels, de Marx, e estabelece que a morte mata a vida no momento em que há a anóxia cerebral, a desoxigenação dos neurônios. Vem a morte cerebral, advém a morte do ser. O espírito, a psique, se anula e a vida se extingue. Em 1889, na mesma Salpêtrière, um jovem médico, discípulo de Charcot, faz uma proposta. O cérebro do homem pode ser comparado a um edifício de 3 pisos, em que o porão é o subconsciente. Ali estão arquivadas as experiências. E o subconsciente é o responsável pela criação de personalidades amorfas, personalidades anômalas, personalidades parasitárias, capazes de impressionarem como sendo personalidades que hajam vivido na Terra. Pierre Janet propõe que essas personalidades de natureza histeropata, psicopata, são o que os espíritas dizíamos, as almas dos mortos, e que a metapsíquica desejava entender nas suas pesquisas subjetivas e objetivas. A doutrina de Pierre Janet do subconsciente cai nos fenômenos da psicologia espírita como uma terrível martelada, reduzindo o homem a nervos, a neurônios, a tendões, a ossos, formado por células que, desoxigenadas, se desequilibram, permitindo a morte real da criatura humana. Há um delírio entre os fisiologistas para encontrarem as sedes da alma. A labuta se torna cada vez mais acendrada, e nessa busca atormentada chega a Paris. Em 1885, o médico vienense Sigmund Freud, o admirável pesquisador vienense, havia descoberto que há enfermidades da emoção, porque a psiquiatria afirmava: o cérebro não pode adoecer. E a psicogênese das enfermidades mentais estava ainda embrulhada nas velhas teorias dos humores de Galeno, nas teorias ancestrais de Aécio, de Hipócrates, quase sem nenhum avanço. Os maiores avanços foram de Kraepelin, de Guilherme Grisinger, que haviam estabelecido através de experiências na área da endocrinologia a possibilidade do prolongamento da vida. A psiquiatria quase não havia avançado. A terapêutica era fundamentada nas duchas, na aplicação de ventosas. Era a terapia bárbara do choque, do poço da serpente. Conta-se que por mês em Paris se chegavam a aplicar mais de 50.000 sanguessugas para retirar os humores da corrente sanguínea das pessoas doentes. E que as melhores personalidades médico-psiquiatras mandavam colocar os seus pacientes sobre uma parte de madeira que havia no consultório. O paciente ficava de pé, e então eles puxavam uma alavanca que estava ao lado do birro, e o paciente caía num poço profundo. Era uma forma de produzir um choque para expulsar os humores da loucura. E o resultado foi admirável, porque quem não morria da queda ficava bom ou continuava doente. Então tiveram uma ideia luminosa: diminuir o impacto da queda colocando água. E o êxito terapêutico foi surpreendente. Quem não morria da queda certamente morria afogado, ou era retirado com vida, o que já era uma boa coisa. Então tiveram a ideia de adornar a terapia com serpentes, e aí é que foi cura total. Porque quem não morria da queda, ou não morria afogado, picado pela serpente, morria, certamente. Mas era a experiência do cotidiano avançando.
Chega Sigmund Freud e acompanha as experiências de Charcot. Charcot imperava. Ele realizava a terapia de Piaget, de Braid, na hipnose das histéricas, fazendo que elas libertassem o subconsciente, as matrizes. Quem teve a oportunidade de ler um maravilhoso livro, o livro de Saint Michele, de Axel Mante, se recordará que o admirável escritor narra a vergonha que eram as sessões de terça-feira, presididas por Charcot. Os médicos iam de toda a Europa e do continente americano para as memoráveis sessões de teatro em que Charcot imperava, no anfiteatro de la Salpêtrière. E Alcina, uma das psicopatas que vieram do interior, estava tão impregnada de Charcot que a 500 metros de distância, sem que ela soubesse que ele estava vindo, caia em transe. Até o dia em que o investigador da Universidade de Atenas, o Dr. Panas, estando diante de Alcina hipnotizada por Charcot, pediu ao mestre se ela poderia assumir uma personalidade arbitrária de natureza grega. E Alcina assumiu a personificação, a dupla personalidade, a personalidade que a perturbava, dizendo que era Galeno. Chegou ao quadro de giz e escreveu em grego antigo. Ela era analfabeta em francês, seu idioma nacional. Escreveu: dia chegará em que a ciência descobrirá nos animais superiores o sistema de inervação, modificando frontalmente as bases da fisiologia humana. Com esta informação em grego, o Dr. Panas perguntou a Charcot: mas como o mestre explica isto? Não tem explicação. Notem como é simples. Porque ele não admitia a possibilidade de Galeno, o médico grego, estar incorporado em Alcina. Como não podia negar que ela havia escrito em grego, também não tinha explicação, nem interessava. Foi neste ambiente que Freud travou relações de amizade com Charles Richer, que desde há 10 anos antes estava pesquisando na área da metapsíquica, com William Crookes, com César Lombroso, com Finzi e outros pesquisadores europeus. Fazem um relacionamento muito bom. E é nesse mesmo ano que vai publicado na Inglaterra a obra notável de Friedrich Myers, O Eu Subliminal. Freud se fascina com a obra de Myers, de que se utilizará mais tarde em vários dos seus livros. E dialogando com Richer, ele se apercebe da intolerância de Charcot, que afirmava que a hipnose somente é possível nas mulheres, porque somente as mulheres são histéricas. Foi a primeira defesa que a mulher teve na história da literatura médica, porque Freud disse que os homens também eram hipnotizáveis. Havia uma divergência entre a escola de Paris e a escola de Nancy, onde estavam vários cientistas, entre os quais o Dr. Bernheimer. Bernheimer e os seus colegas diziam que todos os indivíduos são hipnotizáveis. A escola de Paris afirmava que só os psicopatas, particularmente as mulheres, porque são histéricas. E contam que Freud, discordando do mestre, teve o seu momento culminante de ironia, pois os homens são histéricos. E Charcot lhe disse: como podem ser histéricos se não tem útero? Como o amigo não pode ignorar, etimologicamente a palavra histeria vem do grego, que é um derivado do útero. E Freud disse: os homens não têm útero? Pois ponham-lhe, porque eles também são histéricos. E provou que eram, sem útero. Ele percebe que a doutrina da Universidade de Paris não adiciona muito aos seus conhecimentos. Retorna a Viena e ali, em contato com o Dr. Breuer, ele lança as bases da futura psicanálise. Porque uma das suas pacientes, que era portadora de uma problemática de ciática do braço direito, ela não podia mover o braço. Ele havia tentado toda a terapêutica imaginável, sem resultado. Quando retorna a Viena, o Dr. Breuer lhe diz: curei-a. E curei-a através de uma indução.
utilizei-me de um diálogo. Imagine que eu cheguei ao momento que eu disse: senhora, não venha mais aqui. Eu não sei o que é que você tem. Não tenho terapêutica para você. Por favor, procure outro médico. Ela disse: ah, doutor, que bom que o senhor se confessou a mim, porque eu também gostaria de fazer uma confissão. Eu tenho um problema que me aturde e nunca tive coragem de dizer a ninguém. Pois não, e qual é o seu problema? Quando eu era criança, eu me dei conta que eu amava meu pai. Mas eu não amava meu pai como uma filha ama ao seu genitor. Eu amava meu pai como uma mulher ama a um homem. E fiquei muito envergonhada. Mais tarde, quando eu contava 12 anos, eu descobri que meu pai me amava. Só que ele não me amava como um pai ama a uma filha, mas sim como um homem ama a uma mulher. E no dia em que ele me disse, eu desejei golpear-lhe o rosto com uma bofetada. Mas era um pecado eu bater em meu pai, eu seria punida. Então eu não bati, mas desejei bater. Breuer diz: aí estava a causa do seu problema do braço. Um desequilíbrio psicológico produzindo uma enfermidade fisiológica. Então eu calei e disse: mas não se preocupe. Todos nós, toda criança ama um adulto do outro sexo. É normal o aluno apaixonar-se pela professora, o velho professor se apaixonar pela aluna adolescente. A idade do lobo e as outras idades. Então ela diz: mas o senhor, também eu, não é pecado de forma nenhuma. Chega um momento em que nós temos uma bissexualidade, em que nós não sabemos discernir, é natural. Isso não é um crime, não é um pecado, é ignorância da religião. E daí, você o amou de uma forma estética, seu pai lhe amou de uma forma platônica. Qual é o problema? Você não tem por que autopunir-se. Ai, doutor, até que agora eu estou me sentindo melhor do meu braço. Ela voltou, eu falei-lhe, e ela ficou boa. Foi a terapia da conversa. Freud bateu na cabeça e disse: aí, eu desejo entrar no subconsciente da pessoa sem violência, porque a hipnose cria uma dependência, através de uma análise do próprio comportamento liberativo do indivíduo. E contam de uma forma chistosa que a próxima paciente que foi ao seu consultório, ao invés de encontrar uma cadeira, encontrou o divã. E Freud lhe disse: senhora, deite-se. Pra quê, doutor? A senhora faça o favor de deitar-se. Nasce aí toda a história da psicanálise, os grandes símbolos, a interpretação dos conflitos, dos complexos. O complexo de Édipo, o complexo de Eletra, o narcisismo, o complexo de superioridade, de inferioridade. A área dos conflitos vai sendo devassada. E é nesse momento que um jovem médico suíço entra em contato com o eminente mestre vienense. Esse jovem vinha de uma família religiosa. Seu avô era pastor, sua avó era uma grande clarividente, e sua mãe, depois de uma queda, havia ficado 36 horas em estado de coma, de morte aparente. Quando Emília voltou ao normal, estava com dupla vista e possuía a faculdade de premonição. Carlos Gustavo Jung escreve a Freud e estabelece uma relação profunda de amizade. Jung, em 1902, apresenta uma tese à Universidade de Viena sobre a sobrevivência da alma. E ele contará mais tarde que notou que sua casa andava irrigada de fenômenos curiosos. Então ele descobriu que a família estava realizando experiências espíritas com a célebre jovem Frau Seidler, uma menina de 14 anos que mistificava, mas que também produzia fenômenos paranormais extraordinários. Nesse ínterim, Freud realizava experiências de telepatia
com Sándor Firenski e com a sua filha Ana. Ele chegou a dizer que era médium, isto é, ele era um admirável receptor de mensagens telepáticas. E durante 1901 e 1905, ele escreve a Sándor Firenski, seu discípulo, mais de 1000 cartas, abordando a parapsicologia ainda não propagada, os fenômenos paranormais que ele classifica de fenômenos do ocultismo, a necessidade da defesa da psicanálise, e nas longas correspondências com Carlos Gustavo Jung, ele pede ao jovem que abandone o ocultismo, até o dia em que Jung, indo visitá-lo na sua casa, em Viena, tem a oportunidade de, estando na biblioteca, ouvir um ruído, como se uma das prateleiras arrebentasse. Então Jung assusta-se, e Freud lhe diz: não se preocupe, isto acontece muito aqui comigo. Palavras textuais de Jung. Eu comecei a sentir um mal-estar que me tomava o estômago e o tórax. E então eu disse: mas não é casual, vai acontecer de novo. Eu sei que vai acontecer de novo. E novamente o fenômeno se deu, porque na sua casa esses fenômenos eram habituais. Estava ele conversando com a família quando escutou dentro de uma gaveta um ruído terrível. Ao abrir a gaveta, uma faca de destrinchar pernil estava quebrada em 3 partes. Isto chama a atenção de Jung, que começa a examinar a vida paranormal. E depois deste momento em que ele tenta dar uma explicação nervosa para o fenômeno, Freud faz uma carta, rompe a amizade, e Jung começa a viver agora a sua vida paranormal. Em 1913, ele é instrumento de um sonho premonitório. Ele vê cair uma grande onda sobre a Europa que vai destruindo tudo de roldão. Ele percebe que o continente europeu será arrasado. Narra este fenômeno onírico que tanto perturba. E vem em 1914 a Primeira Grande Guerra. Em 1916 ele volta a ter fenômenos de sonho premonitórios extraordinários que o aturdem. E lembra-se que, estando um dia a conversar com os amigos no hotel, depois de um matrimônio, ele se voltou para um senhor estranho e começou a falar. Percebeu que a atmosfera ficou muito carregada de mal-estar. Diz ele textualmente: eu, naquele momento, fiquei muito grato que já era a hora do café, porque também me sentia mal. Saí e fui à varanda, quando veio um amigo advogado e disse: como você pôde ser tão indiscreto? Como é que você teve a coragem de contar a vida daquele homem, que é uma vida doentia? Nós todos sabíamos, mas ninguém se atrevia a dizê-lo publicamente. E eu confessei, arremata Jung, mas eu não conhecia aquele homem. Eu não sabia aquela história, aquilo foi uma hipótese. Me chegou à cabeça, eu já não me lembro o que é que eu disse. Você contou com todos os detalhes a vida dele. Ele ficou profundamente impressionado. Mais tarde morre-lhe um amigo. E este amigo, quando morre, ele vai levá-lo ao cemitério. E nesta noite ele tem um sonho cruel. Ele sente-se sair do corpo, vai à casa do amigo levado pelo amigo morto, que atravessa a porta de entrada e chega à biblioteca e apresenta 3 livros encadernados em vermelho: Conversas com os Mortos, uma obra de Émile Zola, Herança dos Mortos, de Émile Zola. Ele retorna ao corpo e no dia seguinte vai à casa da viúva, que ele nunca estivera, pede para entrar, descreve a biblioteca, reconhece quando chega à prateleira, lá estão os 3 livros de Zola. A partir daí ele escreverá sua obra notável, 7 Conversas com os Mortos. Em 1905, a sua casa se tornou um inferno. Palavras textuais. Naquele sábado, a perturbação era de tal natureza, o calor, o mal-estar, que ele não suportou. Mas no dia seguinte a coisa foi pior. A filha mais velha, quando acordou, disse que alguém lhe havia puxado várias vezes os lençóis. A filha do meio falou que viu passar várias pessoas. E o filho, que dormia no outro quarto,
referiu-se também à visão de fantasmas. Às 5 horas da tarde, a casa estava dominada de tanto pânico, que ele então gritou ipsis verbis: pelo amor de Deus, ateu, deixem-me em paz. E as vozes disseram: estamos voltando de Jerusalém e não encontramos aquilo que fomos buscar. Sentei-me a uma máquina e escrevi sem cessar 3 dias e 3 noites, e tudo voltou ao normal. Mais tarde, na primavera de 1951, ele estava com febre de uma problemática hepática. E ele dirá nestes termos: depois de estar padecendo terrivelmente da febre, eu fui agarrado como que por um espírito e levado a escrever. Então eu escrevi sem cessar resposta a Jó, que são 100 páginas de uma obra notável, na qual Carlos Gustavo Jung mostra o homem na sua plenitude de psicologia, quando ele adquire a consciência. Esta consciência que discerne o branco do preto, o dia da noite, mas o amor do ódio, a tristeza da alegria, o bem do mal. Esta consciência que vai impregnar o homem de uma percepção das abstrações da vida, preparando o homem psicológico. Ainda me permitam retroceder um pouco, brevemente. Enquanto as discussões estavam afervoradas entre Charcot e Freud, naquele 1878 em Barcelona, um pesquisador da imortalidade da alma, José Maria Colavida, começa experiências com pacientes para penetrar no seu subconsciente. E algum deles propõe a chamada ecmnésia, a memória das vidas passadas, pedindo que regrida e que dê um grande salto na direção do passado. Este salto é dado e José Maria Colavida descobre a evidência científica da reencarnação pela regressão de memória. De imediato a experiência de Fernandes Colavida se espraia, Bouvier, Tartaruga, o conde Alberto de Gland de Rochat, diretor da Escola Politécnica de Paris, realizam experiências, recuam no tempo e detectam a reencarnação. Em 1955, em Praga, um médico atende os seus pacientes esquizofrênicos, utilizando-se de uma terapêutica não convencional, a aplicação do ácido lisérgico 25. E nota que nos estados de alucinação do ácido lisérgico, que havia sido divulgado por Aldous Huxley 2 anos antes, através de um livro notável, As Portas da Percepção, aqueles psicopatas têm delírios reencarnacionistas. O doutor Stanislav Grof dá-se conta que eles têm matrizes esquizofrênicas que antecedem a vida da atual concepção. Estuda o fenômeno da natural regressão de memória através das alucinações do ácido lisérgico. E ao se transferir para os Estados Unidos, aplica a terapia taoísta da hiperventilação, logrando excelentes resultados terapêuticos com os esquizofrênicos. Escreve um livro memorável, Além do Cérebro, e prova cientificamente no seu gabinete de psiquiatria a reencarnação. Em 1975, o psiquiatra alemão Destilefsen percebe que os seus pacientes têm demonstração de memória extracerebral. Já se haviam publicado vários livros na área da psicologia a respeito das vidas passadas. Fora publicado na América o extraordinário caso de Brady Murphy,
que foi sintetizado para as seleções do Reader Digest. Havia sido publicado já o trabalho de pesquisadores americanos da Universidade da Califórnia do Sul. Estava em elaboração o trabalho de Nesserton, a terapia das vidas passadas. E o Dr. Desslefsen também encontra a reencarnação e adota um comportamento de natureza orientalista na terapêutica psiquiátrica. Logo depois, o extraordinário Nesserton apresenta o resultado das suas terapias de vidas passadas. A reencarnação vai sendo incorporada na visão psicológica e, de repente, aquela tese organicista de que deveria haver órgãos para as funções psíquicas morreu. Havia morrido nos anos 90 do século passado, quando Betcherev, Pavlov, Luria e outros, através dos reflexos condicionados e outras experiências, provaram que existem funções que não trazem antecedentes genéticos e que são adquiridas, para as quais não existem órgãos correspondentes. A psicologia se torna naturalmente transpessoal. Ela se faz mais profunda com as experiências apresentadas por Moody Jr., da morte cerebral sem a morte real, com as experiências da doutora Gina Cerminara, estudando as experiências de Edgar Cayce, com o trabalho notável da doutora Wambach. A psicologia passa a uma outra visão. E o homem psicológico hoje, à luz da quarta força, que é a psicologia transpessoal, não é mais um homem do pessimismo cínico de Diógenes, nem do utilitarismo epicurista, nem tampouco do estoicismo de Zenão de Cício. O homem psicológico da atualidade é o homem socrático, é o espírita, é aquele homem que recebeu do notável Gabriel Delany esta colocação. A psicologia, para atingir as comiadas do seu êxito, terá que ser espírita, aceitar as bases do espiritismo, o homem antes, durante e depois do corpo. Já havia dito um grande metapsiquista, Boahac, para que a física encontre seu lugar ao sol, ela necessitará da metapsíquica, da metafísica. E é o que vemos hoje. A física deixou de lidar com realidades sólidas para o campo das micropartículas. A psicologia, para atender ao seu desiderato, não poderá dispensar a parapsicologia. A psicologia transpessoal, a psicologia espírita e o homem psicológico, que contempla as estrelas, é o homem da imortalidade da alma, da preexistência da vida ao corpo, da sobrevivência da vida ao corpo, com uma ética exarada do Evangelho de Jesus. Busca a verdade te libertará. Ama, faze ao teu irmão aquilo que desejares que ele te faça. O homem psicológico da atualidade é o homem que matou a morte, é o homem que sonha, que ama, é o homem que sente, é o homem que se imola, é o homem que diante de todas as coisas deve trazer à terra de volta a ternura. Apenas 5 minutos. A Universidade de Ohio, há 30 anos atrás, pegou 30 estudantes de psicologia e mandou que eles fossem a um bairro miserável para fazer o retrato psicológico daquelas crianças e prognosticarem pelos fatores mesológicos, psicossociais, psicoeconômicos, como seriam 20 anos depois. Foi feita uma enquete e arquivada na universidade.
20 anos depois, outro professor de psicologia, sabendo daquela experiência, resolveu fazer uma avaliação. Pegou seus alunos atuais de psicologia, levantou o arquivo e mandou que eles procurassem aquelas crianças entrevistadas para verem o que se haviam tornado. Foi um trabalho para todo um ano, era uma tese. Os alunos conseguiram encontrar 90% daquelas antigas crianças, hoje cidadãos. Mas deram-se conta que a previsão dos psicólogos de há 20 anos atrás falhara totalmente. Eles nasceram e viveram no meio criminógeno. Ali os fatores eram da loucura, das drogas, do desequilíbrio. No entanto, 90% deles se tornaram cidadãos úteis e nobres. Outros tiveram a vida comum e alguns delinquiram dentro de uma estatística natural. Eles foram entrevistar aqueles homens e perguntaram: como é que vocês, morando naqueles cortiços, naquele bairro miserável, não se tornaram bandidos nem delinquentes? E todos disseram: por causa da nossa professora. Nós tivemos uma professora primária e ela não permitiu que nos tornássemos delinquentes. Mas o que é que ela fez com vocês? Não sabemos. Era uma professora primária formidável, era nosso modelo. Ela conseguiu plasmar em nós caráter, dignidade. Os alunos foram tentar encontrar a professora que estava agora aposentada numa nursery, uma senhora de quase 80 anos. Foram até ela, explicaram que a pesquisa era psicológica e perguntaram: a senhora por acaso se lembra dos anos 30 e tal, destes meninos? Não me lembro. Eu tive tantos alunos, mas a senhora não se lembra? Ah, vagamente. Professora, não é importante então que se lembre. Qual é a receita que a senhora deu aos seus alunos para que não se tornassem bandidos? Qual foi a receita? Qual foi a pedagogia? A metodologia? Bom. Eu sempre acreditei que depois do amor a maior força da terra é a ternura. Eu dei ternura. Só ternura. Colocava os meninos nas minhas pernas. Quando tinha que beliscar, beliscava, puxava o cabelo, puxava a orelha, beijava, acarinhava. Eu dei-lhes ternura. A receita melhor do mundo é ternura. E o mundo hoje está morrendo por falta de ternura. Uma outra professora, homenagem aqui aos mestres, e a minha professora primária, estava cansada do jardim de infância. E naquele dia, ela encerrava o seu curso porque se ia aposentar. Ela deu um garden party. E em festa de criança, quem mais se distrai são as mães, que levam sacolas na bolsa para roubar doces e levar para casa. E a criançada comia, as mães corriam, umas falavam das outras sorrindo. Falavam sorrindo. E a professora, com vestido novo de seda lamê, dizia: aproveitem porque eu vou me aposentar. Eu vou viver livre de vocês, infelizes, e destes demônios que eu não aguento mais. Eu vou viver livre, aproveitem. Quebrem minhas plantas, quebrem as cadeiras, quebrem tudo. É o último dia. Sentou-se, a festa estava acabando, as senhoras iam, quando veio uma criança correndo, montou nela de sapato sujo de lama. E ela disse mentalmente: pode sujar o vestido. É a última vez, pequenina infame. Suje. E a menina suja de chocolate, de creme, deu-lhe um beijo que a sujou. Sujou também a blusa. Ela disse: aproveite. É a última vez. E a menina disse assim: professora, quando é que as aulas vão começar? Minha filha, estão acabando agora. Vamos entrar de férias. E eu vou me aposentar, não vou ensinar nunca mais. Ah, professora, volte para o ano. Eu vou ficar em casa com mamãe. Ela é chata, ela é abusada. O que é que eu vou ficar fazendo em casa 3 meses? Eu vou ter saudade de você, professora. E deu-lhe outro beijo com a boca de picolé. Professora, eu adoro você. Eu sabia que eu não ia me aposentar,
Quem é que aguenta ficar livre destes diabos? Eu não aguento. E voltou no ano seguinte, rica de ternura. O homem psicológico atual pode ser chamado o homem de ternura. Porque quem encontrou um tesouro que a doutrina espírita nos dá na psicologia transpessoal, só pode tornar-se uma via láctea de estrelas para acabar com as noites da terra e de belezas enriquecê-las. Muito obrigado. Porque o Espiritismo hoje abarca o conhecimento geral, proporcionando ao homem respostas a respeito dos graves problemas que o aturdem e que o inquietam. Este congresso é o resultado de uma experiência anterior igualmente exitosa. E em face de um programa muito bem elaborado, era de esperar-se uma adesão em massa não apenas de espíritas, mas também de simpatizantes, de pessoas de outras doutrinas e até mesmo de opositores do Espiritismo que vieram tomar contato para o conhecer. Agora, para o Espiritismo, quais os caminhos que o mundo está tomando nesta entrada de milênio? Os caminhos são muito favoráveis. Desde a queda do Muro de Berlim, que nos ensejou o encontro com o Oriente, do qual estavam separados fazia quase 50 anos, que a humanidade experimentou uma grande revolução ética. Aliás, isso já vinha desde os anos 70. Poderíamos mesmo dizer que o período hippie, quando os jovens arrebentaram as amarras da hipocrisia vitoriana, pode ser o sinal de uma era nova, que naturalmente através da ciência, da telecomunicação, da facilidade da mídia, propiciou ao homem um relacionamento melhor de criatura para criatura. Vivemos agora a hora em que o amor predomina. Fala-se muito da violência, dá-se muito bom enfoque à agressividade, mas ninguém fala do amor. No entanto, o homem ama. Mesmo nas personalidades psicopatas, naqueles indivíduos mais degenerados, o amor ali está nascente e virgem, aguardando a oportunidade de manifestar-se. Você acha que hoje há uma busca maior de espiritualidade? Mais do que nunca. O homem do passado contentava-se com pouco. O homem moderno das estrelas tem necessidade de afirmação. E é somente através de uma convicção espiritualista, que se fundamente na ciência e que lhe dê fatos muito bem estruturados, pode conduzi-lo a essa ansiosa busca do universo. Então a necessidade de espiritualidade é inevitável no homem. E mesmo aqueles que dizem negar, estão realizando pela psicologia uma afirmação. Porque toda vez que se nega, se afirma alguma coisa. Agora, para os que buscam encontrar, o que fazer? Insistir. Vivemos um mundo de relatividades e defrontamos problemas no cotidiano, no interrelacionamento pessoal muito graves. Às vezes nos distraímos, nos decepcionamos, às vezes abandonamos as entrevistas positivas e as pesquisas reais. Cumpre-nos não abandonar nunca. Jesus teve a ocasião de nos convidar à perseverança. Aqueles que perseverarem até o fim, estes ganharão o reino dos céus. Digamos, estes terão a paz. Agora, para os espíritos, o que significa? Qual o significado da Semana Santa? É uma recordação das dores que Jesus experimentou. Para nós, no entanto, a Semana Santa é uma figuração religiosa, sem outro sentido qualquer. Porque a grande paixão de Jesus é a criatura humana. A sua grande dor não foi a Via Crucis, é a nossa rebeldia que ainda continua teimosamente negando a sua realidade transcendente. Obrigada. Boa plateia, gente.